Olá, saudações literárias. Eu sou Marcos Vinícius Gasques, do Bicho de Prata, e estamos no mês do Halloween. Eu vou falar sobre o tema casas assombradas, castelos, mansões sinistras. Mesmo que você não goste muito do tema, ou tenha medo, não gosta de filmes com sobrenatural, em algum momento pode ter tropeçado naquela trama em que um grupo de pessoas se isola numa casa porque um investigador, um cientista quer entender melhor os fenômenos que ocorrem lá, que podem ser fenômenos sobrenaturais, a aparição de um fantasma, enfim, tem muitas variações sobre esse tema que vem sendo muito explorado pela literatura, pelo cinema, e eu vou selecionar algumas obras aqui nesse cantinho da estante para que a gente possa conversar sobre o assunto um pouco mais. Vamos lá. A obra talvez mais conhecida com esse tema seja Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson. Foi lançado em 1959 e inovou no tema porque, além do elemento sobrenatural, Shirley Jackson também colocou elementos de romance psicológico. Então existe a questão das pessoas mais ou menos sensitivas reunidas por um pesquisador numa casa isolada que tem a reputação de talvez ser assombrada. E existe também a história de cada personagem, alguns muito mais sensíveis a esse passado da casa, a sua arquitetura, a sua decoração, aos corredores, aos quartos, e isso acaba sendo o pano de fundo para situações muito perturbadoras. Essa obra é uma referência, ela já foi adaptada 2 vezes para o cinema, algumas para o teatro, e serviu para a inspiração de vários autores, como Richard Matheson. Richard Matheson é conhecido principalmente por Eu Sou a Lenda, que teve pelo menos 3 adaptações para o cinema. Uma foi ficando pior com relação à outra, eu prefiro a primeira e ainda prefiro a obra original que está disponível em português. É dele também, Richard Matheson, Duel, o Duelo, um conto que serviu de inspiração para Steven Spielberg fazer seu primeiro filme, aquele para televisão Encurralado, que é um filme extraordinário. Mas não vale a pena correr atrás de Hell House, que é a versão, é quase uma versão do Richard Matheson para a Assombração da Casa da Colina. Foi lançada no Brasil como A Casa Infernal, mas não vale a leitura porque ele não acrescenta nada. Mas já em 1977 surge Horror em Amityville, que fez particular sucesso no cinema, porque aí que sim, aqui o terror ele é explícito. Na obra de Jay Anson, uma família vai para uma casa e lá as coisas acontecem, são cenas assustadoras, de uma maneira pouco sugerida, uma maneira bem mais realista, mais explícita, e essa história acabou fazendo bastante sucesso no cinema, principalmente. Mas tudo começou no Castelo de Otranto, essa obra do inglês Horace Walpole, de 1764, ela traz pela primeira vez os elementos que vão se tornar muito comuns na literatura, que é o castelo decadente, são os cantos escuros, e são as assombrações, e são um romance. Aqui o Walpole reúne muitos elementos que não eram tão explorados na época, ou eram quase nada explorados. Ele reúne na obra e acabou ficando com receio de ser taxado de ridículo por fazer isso, tanto que na primeira edição, nas primeiras edições, ele assina com um pseudônimo, como se ele fosse um autor italiano do século XII. E, no entanto, o Castelo de Otranto fez muito sucesso e nada menos que inaugurou o gênero gótico, que é esse cenário de um castelo, de uma casa obscura, uma floresta sombria, uma maldição do passado, assombrações, tudo aquilo que a gente foi se acostumando a ver
ao longo das obras que foram surgindo com o tempo. O caso, por exemplo, do alemão E.T.A. Hoffmann, que em 1819 lançou das Majorat, que é um caso em que um cidadão chamado Roderich habita uma casa que parece ter vida própria. Se a ideia não parece tão original, é porque 20 anos depois, Edgar Allan Poe lançou A Queda da Casa de Usher, aqui nessa edição que reúne boa parte da obra do grande Poe. Na queda da Casa de Usher, o Roderick, veja, o alemão falava em Roderich e Poe fala em Roderick. Ele habita com a sua irmã gêmea uma casa que também parece ter vida própria, uma casa decadente que é visitada por um amigo que acaba sendo o narrador dessa história, uma das melhores de Edgar Allan Poe, que também talvez teria se inspirado num caso real, supostamente real, ocorrido nos Estados Unidos, em que um cidadão chamado Ezequiel Usher, ele flagra sua jovem esposa na companhia de um marinheiro na adega da casa. Ele mata os dois, desaparece com os corpos. Quando a casa passa por uma reforma em 1830, são descobertos os dois esqueletos abraçados num recanto da adega da casa, e isso, além do Hoffmann, teria inspirado Edgar Allan Poe a escrever uma obra-prima. Existem muitas versões de Casas Assombradas com uma inspiração mais sobrenatural. Nesse caso aqui, nós temos dois exemplos de o William Hope Hodgson. Ele escreveu A Casa no Limiar, ou A Casa do Fim do Mundo, como chegou a ser traduzido em português. Aqui ele coloca elementos também de criaturas sobrenaturais e de outras dimensões, algo que acabou inspirando muito o nosso conhecido Howard Phillips Lovecraft, que explorava muito a ideia, o conceito do terror cósmico, e também não se absteve de escrever sobre casas assombradas. Aqui nós temos a Casa das Bruxas, que é um dos relatos desse volume, e outros em que as casas enlouquecem os seus proprietários. Enfim, o tema é muito, muito produtivo. Muitos autores passearam por esse tema de casas assombradas. Por exemplo, esse volume aqui reúne uma coletânea de contos góticos em castelos e casas assombradas, mas eu vou falar da minha preferida, que é Sempre Vivemos um Castelo. Também está nesse volume, e é uma obra muito original de Shirley Jackson. Essa foi lançada em 63, e o que é? São 3 pessoas, é uma moça, é a família Blackwood, a moça, sua irmã mais velha e um tio cadeirante, que vivem isolados à margem numa pequena cidade, porque uma tragédia afetou a família. Essa família Blackwood, anos atrás, que foi o envenenamento de parte das pessoas. Morreram várias pessoas e ficou uma suspeita muito forte com relação à menina muito jovem na ocasião, 11 ou 12 anos, a Mary Cat Blackwood, que aqui na história tem 18 anos, e é uma história sensacional. É um clima muito envolvente do que é morar num castelo decadente, num casarão decadente. E eu acredito que os roteiristas de Dexter, eles devem ter tido contato com essa obra em algum momento, porque existe muita semelhança para quem viu Dexter, com a personagem Hannah McKay. E eu não vou falar mais para não estragar nenhuma surpresa, nem de um lado nem do outro, se é que alguém ainda vai ver Dexter. Mas o fato é que Sempre Vivemos no Castelo é minha obra preferida quando se fala em castelos e casas sinistros, e foi feito um filme que já estreou nos Estados Unidos faz coisa de um mês,
e não tem data prevista ainda para o Brasil, mas eu aguardo, fico ansioso para ver como foi adaptada essa história para o cinema. Enquanto a gente espera, isso que eu fiz referência lá no começo do vídeo, a Netflix vai colocar no ar, colocou no ar, no dia 12 de outubro, sexta-feira, a sua versão de Assombração da Casa da Colina. Ela deu um nome que eu não achei muito bom, acho que não foi a melhor adaptação do nome, ficou como A Maldição da Residência Rio. Enfim, ela está disponibilizando todos os 10 episódios da primeira temporada, cada episódio tem 60 minutos. O elenco parece bom, mas só fico um pouco preocupado de que pegar uma história que já tem uma reputação tão grande e desdobrar ela em um longo seriado, estamos falando só da primeira temporada, ainda vai ver mais uma e vai saber quantas, que eles não comprometam a história de Shirley Jackson, que é muito boa. Bom, para o mês de Halloween falamos de casas e castelos assombrados. Nós vamos voltar com outros temas em breve. Então, até lá, boas leituras, até a próxima.